Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de estarmos presentes para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje a lição é de número 8. Estamos estudando as epístolas de Paulo. E a carta que vamos estudar hoje é 1 Tessalonicenses. E o título do estudo é À Espera do Mestre. O texto base se encontra em 1 Tessalonicenses 4:18. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui cita que essas palavras são as palavras que o Paulo veio narrando desde o primeiro capítulo dessa carta de 1 Tessalonicenses, que ele vem consolando o povo de Tessalônica acerca da prática que eles já vinham tendo naquele local enquanto servos do Senhor. E Paulo inicia essa carta elogiando, porque o coração dele muito se alegrava por conta dali encontrar uma igreja atuante, uma igreja servindo ao Senhor, com o coração pronto, ainda que tivesse algumas dúvidas, que é o que ele vai tratar durante toda essa carta que a gente vai estar meditando e trabalhando hoje nessa lição. O autor da revista, ele inicia falando assim: a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi provavelmente a primeira carta escrita por ele. É quase certo que Paulo escreveu essa primeira epístola da cidade de Corinto, onde Silas e Timóteo, também remetentes da carta, estavam com ele. Silvano era a forma latina do nome Silas. Eles eram missionários ali em Tessalônica, uma cidade muito importante, cujo porto era a principal conexão marítima com Roma. Ainda hoje é a segunda maior cidade da Grécia. Essa introdução que o autor faz é para nós ficarmos assim bem localizados no fato de que Paulo não estava presente ali em Tessalônica. Por isso, ele precisou mandar essa carta, enviar essa carta. E como a gente já falou em outra oportunidade, epístola é uma carta endereçada a um público, a um povo, ali no caso a igreja de Tessalônica, com o intuito de orientar, com o intuito de ensinar, de trazer eles ao ensinamento correto. Eles estavam sendo congregando, eles estavam sendo liderados na presença do Senhor, na palavra do Senhor, mas havia algumas dúvidas pairando no meio daquele povo. E aí, Paulo, tomando ciência desses fatos, ele vai, então, corrigir, exortar, animar, encorajar o povo ao caminho certo. O grande tema da carta é sobre a divindade de Cristo e sua volta. Ele inicia agradecendo a Deus pela igreja. Ele não ignora o fato de que a igreja estava ali reunida em nome do Senhor, fazendo a obra, praticantes. Ele não ignora isso. Pelo contrário, ele agradece a Deus pela fé e amor demonstrado aos irmãos. Timóteo é quem traz essas boas notícias a Paulo. Timóteo não chegou lá relatando só as coisas preocupantes que a igreja estava acontecendo no meio da igreja. Ele foi narrando também os pontos positivos, tanto que Paulo vem ressaltando logo no início da carta, agradecendo. Ele relata alguns problemas, Timóteo relata também alguns problemas que lá ocorriam, o que
Mas o que alegrava o coração de Paulo era saber sobre o crescimento espiritual da congregação. Aí a gente vê a grande preocupação do líder, quando a igreja está caminhando bem, está caminhando com algumas dificuldades, aí vem e procura sempre ajudar, exortar, orientar. Essa palavra exortar, a gente tinha um certo, eu pelo menos, né, irmãos, falo por mim, eu tinha um certo preconceito com essa palavra exortar, que toda vez que a gente ouve essa palavra exortar, parece assim que é um sentido assim muito ruim nessa palavra, parecia que era pesado, no sentido de humilhar, no sentido de prejudicar, de querer o mal, de apontar. Mas depois, com o passar do tempo, a gente analisando a palavra do Senhor, a gente entende que exortar não é isso. Exortar é quando anima, quando incentiva, quando a pessoa procura orientar para a outra ter outro pensamento acerca de alguma coisa. De repente, não está pensando tão bem acerca de determinada situação, aí passa a pensar, a exortação orienta a pessoa a pensar melhor naquela questão que não está sendo tão bem pensada ou analisada. Então, Paulo viu que naqueles problemas que estavam acontecendo ali, era necessário exortar, ou seja, orientar, conduzir o povo, trazer à memória ao povo o que realmente importava para a salvação. Aí vem o primeiro ponto. O autor divide, então, esse texto em 4 pontos principais, assim, bem pontuais, e o primeiro é liderança na igreja, a verdadeira pregação da palavra. O verdadeiro líder se preocupa com a pregação da palavra, a pregação genuína, a pregação que conduz a igreja à salvação. E assim como existe uma liderança em casa, como pai, mãe, exercendo o seu papel, bem como em todas as instituições humanas, também é fundamental na igreja para que ela cresça. A igreja não consegue crescer, não consegue caminhar se não tiver uma liderança. Uma liderança no melhor e mais profundo sentido da palavra, com a verdadeira pregação da palavra. A atitude do líder pode fazer toda a diferença no crescimento, se ele for atuante ou não. O Paulo ali, ele foi um líder atuante, mesmo estando afastado, distante, ele tomava ciência e logo tomava atitude. Uma coisa que eu li num comentário que eu achei muito interessante é que naquele tempo, na época assim de Paulo, não se tinha muito do Evangelho, muito da palavra de Deus escrita, porque tudo que havia acontecido com Jesus estava tão fresco, tão assim latente na mente e no coração das pessoas, que não havia necessidade de ter nada escrito, porque aquele povo lá já sabiam perfeitamente tudo como acontecia e como Jesus havia ensinado. E quando Paulo tem essa preocupação de distante, mandar uma epístola, mandar uma carta a determinado grupo, a determinada igreja, como foi ali em Tessalônica, ele deixou esse escrito, e esse escrito nos alcançou. Olha como é importante quando a gente tem algo registrado, escrito. Esse escrito nos alcançou. É lógico, tudo plano do Senhor, né? Ele precisou passar por dificuldades, ficar distante daquela igreja onde ele havia ministrado a palavra, para que, orientando, ele pudesse deixar escritos o que hoje a gente tem em mãos para caminharmos na palavra do Senhor. Eu achei isso interessante.
E como foi a atuação missionária dos missionários ali em Tessalônica? Apesar de enfrentar a oposição, serem maltratados e ultrajados em Filipos, confiando em Deus, conseguir anunciar com ousadia o Evangelho. Não houve desistência, não houve desespero, não houve desânimo. Mesmo afrontados, mesmo açoitados, mesmo sofrendo tanta perseguição, eles continuaram evangelizando, cuidando através de carta, cuidando com seu amor, com suas orações, com seu zelo. O comportamento de Paulo foi de extrema honestidade, não agindo com engano, nem impureza ou dolo. É muito comum a gente ouvir hoje notícias de liderança que não tem esse comportamento que Paulo teve e que tantas lideranças também a gente sabe que tem. Graças a Deus. Então, o líder precisa ser honesto, precisa agir não com engano, para que possa levar as boas novas, a pregação do Evangelho e trabalhar no crescimento da Igreja do Senhor. E essa carta chega como consolo ao coração dos tessalônicos. E Deus usou tremendamente Paulo com esse objetivo. Consolar quer dizer aliviar a preocupação, a angústia, as incertezas. E quando começa o segundo ponto, falando na questão da liderança, é porque o líder é a pessoa designada pelo Senhor para conduzir os servos. Ninguém vive sem liderança. As ovelhas não vivem sem o pastor, né? Eu digo em todos os sentidos, literalmente e no sentido figurado também, né? A gente é tratado como ovelha porque a gente precisa de cuidados. E a liderança é o pastor, porque o pastor é o que cuida das ovelhas, é o líder espiritual. Sua vida, a vida de Paulo, era exemplo de equilíbrio. Em Tessalonicenses 2:10 diz: de modo piedoso, justo, irrepreensível para com eles. E então ele os exorta. E isso de modo individual, ou seja, a cada um, para que vivam de modo digno de Deus. É cuidado específico, um a um, falando a cada um que precisava ser orientado, exortado, cuidado. O Senhor é aquele que cuida, e Ele usa as pessoas que Ele precisa para cuidar de todos. Ele usa a igreja, Ele usa a liderança da igreja para trazer o apoio necessário, o cuidado necessário. Amém? Seguindo aqui na página 45, diz assim: apesar de ter dado tanto exemplo de trabalho, um problema estava acontecendo na igreja devido a uma interpretação errônea acerca da volta de Cristo. Olha um dos problemas que estava acontecendo ali no tocante à volta de Cristo. Lembra? Eram vários problemas, tinha as coisas boas e alguns problemas. Um dos problemas que estavam acontecendo ali é com relação à volta de Cristo.
Mas o que teria de errado aí sobre a volta de Cristo? Eles criam, sim, que Jesus ia voltar. Esse não era o problema. O problema é que, como Jesus estava por vir e eles aguardavam a vinda de Jesus, eles não queriam trabalhar. Achavam que não precisava trabalhar. Achava que, já que Jesus vem, por que eu tenho que trabalhar? Vou ficar aqui sentado num canto e vou esperar. Uma interpretação errônea acerca da volta de Cristo. Embora estivesse praticando o amor fraternal, eles estavam deixando suas obrigações e trabalho, deixando para lá. Queriam viver tranquilamente, sem se importar com nada. E aí, Paulo alerta sobre essa questão. Não é assim que deve se proceder. Não é assim. Aí ele fala que ele não foi pesado. O tempo todo que ele esteve ali em Tessalônica, pregando, evangelizando, ele cuidou com amor, ele exerceu o amor fraternal e ele não foi pesado para ninguém. Ele trabalhava, ele possuía os seus bens para que ele pudesse se cuidar, para que ele pudesse suprir as suas necessidades. Ele não foi pesado para ninguém. Então, era necessário que trabalhasse. Era necessário que todos trabalhassem. Aí ele fala, que enquanto Jesus não volta, a gente não pode cair nesse erro de não trabalhar, cruzar os braços, ficar sentado. Não é assim, não é dessa maneira. A iminência da volta de Cristo não pode ser motivo para a preguiça. Uma vida diligente, cuidando do que é seu e trabalhando com as próprias mãos, é uma reputação que o cristão precisa ter. Precisa trabalhar, precisa pregar, precisa crer, precisa ficar na presença do Senhor, precisa confiar e precisa agir. Não pode cruzar os braços. E o autor diz aqui que há dois extremos que precisam ser observados quanto à questão da volta de Cristo e a vida cotidiana. Primeiramente, a inércia foi usada pelos tessalonicenses para não trabalhar, porque Cristo estava voltando. Ficaram naquela inércia, não vou trabalhar, não vou sair hoje eu vou ficar em casa, porque a qualquer hora Jesus pode voltar, então eu estou aqui, na minha, sossegadamente. Não é isso, de maneira nenhuma. O outro extremo é viver só para o trabalho e para esse mundo. Eu não vou me preocupar, não vou esquentar minha cabeça com mais nada. Eu sei que eu vou trabalhar, e não vou cuidar de mais nada. Não se preocupa com o dia que Jesus vai voltar, o que vai estar apresentando para o Senhor, como estará a sua vida. Se hoje Jesus vier, o que você vai apresentar ao Senhor? Era outro extremo bastante perigoso nessa relação do cristão com a vida cotidiana e aguardando a volta do Senhor Jesus. Aí a gente pergunta, será que só o povo lá de Tessalônica é que teriam essas mesmas dificuldades? Infelizmente não. Infelizmente nós também temos essa dificuldade. Nós temos, alguns de nós, eu acredito assim que
às vezes por falta de um conhecimento mais profundo da palavra, às vezes uns desavisados, talvez, a gente pensa assim, não, eu vou trabalhar, eu tenho que me sustentar, é o extremo ali, né? Um não queria trabalhar e o outro quer trabalhar até morrer, porque não estou preocupado com mais nada. Há necessidade de uma preocupação com a vida espiritual, com a nossa salvação, porque Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto. Amém? Embora a igreja crescesse, o apóstolo passa a instruí-los na sequência. Então, o primeiro assunto trazia o grande desconforto, né? A dúvida, a questão dos dois paralelos ali. Querer trabalhar demais, sem se preocupar com a salvação, com a volta de Jesus, ou não trabalhar porque Jesus vai estar voltando. E agora, a outra questão que o ponto 2 vai estar mostrando aqui, é justamente sobre a questão dos que dormem no Senhor. Havia um grande desconforto entre os tessalonicenses, que eram irmãos, servos do Senhor, e eles tinham, assim, viviam numa tristeza muito grande, num desconforto muito grande, sem saber sobre essa questão. E aí Paulo traz a memória deles sobre esse fato. Paulo não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância acerca da morte dos que dormem. Está em Tessalonicenses 4:13. O fato é que a morte nos acompanha desde o primeiro dia de vida. Morre-se fisicamente, e o ser humano é a única criatura que tem consciência da morte como um fato inevitável. Nós sabemos disso, que nós estamos vivos e a grande certeza da vida é que vamos morrer. Mas que tipo de morte a gente vai ter? É a morte física e a morte espiritual? Não. A gente vai ter a morte física, porque espiritualmente quem está em Cristo não morre. A gente dorme, né? Aí é isso que Paulo vai estar esclarecendo nessa epístola, trazendo à memória deles esse conhecimento. Olha o que diz Tessalonicenses 4:13. Vamos ver aqui, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando ele fala aqui com os demais que não têm esperança, é que quem não tem esperança não sabe dessa maravilhosa graça que é dormir no Senhor. Morre fisicamente, mas não espiritualmente. E aí, quem não conhece o Senhor, quem não tem Jesus, fica realmente muito atordoado, muito sofrido por conta dessas questões. Mas o servo do Senhor não pode ficar assim, porque a palavra do Senhor nos garante isso. E aí, Paulo fala isso para os tessalonicenses e logo nós tomamos essa consciência também. Quando ele cita aqueles que não têm esperança, ele está se referindo aí àquilo que eu estava comentando. Ele está se referindo àqueles que se amarguram, pois a morte se apresenta sombria, pavorosa para eles. Mas os que creem que Jesus morreu e ressuscitou, creem também que os que dormem voltarão com Cristo. Aleluia! Os que morrem voltarão com Cristo.
é a ressurreição de Cristo que dá esperança no futuro. E o crente pode dizer: para mim, o morrer é lucro. Olha que bênção. Mas quando Paulo escreve essa carta, os irmãos lá na igreja de Tessalônica, tinha alguns lá que não estavam nessa felicidade toda, não. Estavam atordoados, estavam confusos. Aí foi necessário que essa carta chegasse para consolar, para animar o coração do povo, para trazer tranquilidade, paz. E essa carta chegou, que bênção, essa carta chegou. E aí o coração foi consolado, a vida prosseguiu feliz e os irmãos foram tranquilizados naquelas questões que tinham dúvida. Assim é a palavra do Senhor, quando a gente está atribulado, sufocado com alguma situação, seja ela nesse item aqui, nesse quesito, como foi o Tessalônica, ou em qualquer outro da nossa vida, a gente também faz a mesma coisa. A gente aquietai e sabei que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. A gente se aquieta, a gente vai para a palavra do Senhor e busca consolo, para que a gente possa entender e aguardar, porque nós estamos aguardando o tempo do Senhor, a vinda do Senhor, e isso aí para a gente é um momento de esperança. Amém? O terceiro ponto, sobre a volta de Cristo. Havia muitas dúvidas sobre a volta de Cristo. Como seria, quem iria, quem não iria, se todos vão, se todos ficam. Havia uma dúvida muito ruim, muito difícil lá. Eu imagino que haviam assim, controvérsias, um falava uma coisa, outro falava outra, discussões. E a gente imagina que não foi alguma coisa assim muito pacífica, não. Devia ser alguma coisa bem agitada, mas com muito amor, Paulo exortava a igreja. Tanto é que eu fui entender um pouco mais sobre a palavra exortação, sobre exortar, lendo Paulo. Por quê? Porque era com tanto amor, que não podia ser uma coisa ruim, né? E o que ele usava como exortação, a maneira como ele exortava, só podia ser coisa boa. E era, de fato. Sobre a volta de Cristo, diz assim: portanto, ele falava que, diante da realidade da morte, qual é o sentimento comum aqui no texto? Quer dizer, o texto falava sobre várias coisas, sabendo que a morte em si é um sentimento natural. Todo mundo, diante da morte de um ente querido, de qualquer pessoa, até mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, a gente fica sabendo da morte, o sentimento que paira é de dor, de tristeza, é um sentimento de pesar que vem sobre nós. Nós somos humanos. Então, quando morre alguém, é natural agirmos de forma assim. Sentir dor, ficar triste, chorar. Somos humanos. Paulo tem a intenção aqui de orientar os irmãos em Tessalônica para que eles não fiquem com medo da morte. Com medo da morte. Não fiquem apavorados, não fiquem abatidos. Essa condição são para os que não creem em Jesus, que não têm esperança. A gente não está aqui falando, eu acredito que Paulo não falou, não é isso que a gente está entendendo, e nem é o que eu estou falando, que a gente não vá ficar
triste, sofrido com a morte. Claro que sim, claro que sim. Mas a gente não pode ter medo, como se isso fosse o fim. Pavor, não fazer nada mais com pavor, pavor de tudo. Isso não é condição de cristão. O cristão vive bem, o cristão vive em paz, o cristão vive confiante. É claro, evitando os perigos, evitando passar em locais que vai te ocasionar a morte iminente. Claro, se eu sei que está tendo algum tipo de confusão e pessoas armadas ali naquela rua e eu posso passar por outra, é lógico que eu vou passar por outra. Né? A gente precisa usar de sabedoria. Mas aqui Paulo está dizendo é o pavor e o pânico que causa doença. E era assim que os irmãos em Tessalônicas estavam. Por isso Paulo teve esse cuidado de exortar, de mudar o sentido das coisas, trazendo à memória o que dá esperança, que é a palavra do Senhor. E aí ele vai explicando detalhadamente todas as questões acerca da volta de Cristo. Portanto, nós podemos sentir saudades dos que partem, mas temos esperança de reencontrá-lo na volta de Cristo. Nós sabemos que a gente vai partir, que os nossos estão partindo nessa pandemia. Então, meu Pai, quantos foram? Quantos foram? Ainda temos alguns que, estão assim indo, não do Covid, mas de outras situações. Às vezes ficaram mais fragilizados por terem tido Covid, e aí a doença que já tinham, estão ficando assim mais vulneráveis, estão indo, ou a idade também, tantos fatores, não só Covid. E aí a gente pode sentir saudade, mas se estão em Cristo, se partem em Cristo, a gente vai reencontrá-los em Cristo. Se também estivermos em Cristo, vamos reencontrá-lo. É uma esperança, é uma certeza que o Senhor nos dá. Amém. A gente fala dessas coisas, aí eu estou aqui pensando, para mim o morrer é lucro. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho total entendimento desse texto. Para mim o morrer é lucro, nesse sentido de que a gente morre fisicamente, mas espiritualmente a gente vive, Mas eu fico preocupada que as pessoas que não têm entendimento dentro da palavra pensem, para mim morrer é lucro, então eu vou dar fim na minha vida. Não é isso que a palavra está dizendo. Para mim, morrer é lucro no sentido da salvação, no sentido de que o cristão, ele não morre, ele dorme. E a gente se encontra com os nossos entes queridos que partiram no Senhor. Por isso que é lucro. Estar com Cristo, a gente tem vida eterna. Esse que é o lucro, vida eterna. Seguindo aqui o raciocínio do autor sobre a volta de Cristo, aí Paulo narra em Tessalonicenses 4, o passo a passo, todos os detalhes ele narra aqui de como é a volta de Cristo, de como vai ser a volta de Cristo. Eu fiz uma pontuação aqui, para a gente poder simplificar um pouquinho esse estudo. Aí eu botei assim: primeiro ponto, os que ficarem até a vinda do Senhor não precederão os que dormem. Então,
os que ficarem até a vinda do Senhor não precederam os que dormem. Vamos lá, Tessalonicenses 4:15. Dizemo-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Então, a gente entende que, primeiro, os que dormem, eles subirão, né? Eles serão levados. Subirão. Depois, Jesus subiu ao céu e virá do mesmo modo. Do mesmo modo que Jesus subiu aos céus, Atos 1:11 fala, ele vai retornar e todos os olhos verão essa grande maravilha acontecer. Aí, o que diz lá em Tessalonicenses 4:15 é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, por isso que nós os vivos que ficarmos, né, se até lá a gente estiver vivo, se nós ficarmos, nós não precederemos aos que partiram, aos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. Tanto a igreja antiga como a de hoje. Abraão, Sara, Jacó, Elias, Paulo, né? Esses ressuscitarão primeiro. Nossos avós, tios que aceitaram Jesus, né? Irmãos que já partiram. E aí? Depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Esse arrebatamento se dará depois da ressurreição dos mortos e será um acontecimento público. É tremendo. Se a gente quiser saber mais detalhes sobre esse momento da vinda de Cristo, da volta de Cristo, a gente precisa ler com mais atenção, minuciosamente, Tessalonicenses e outros versículos da palavra que também trata sobre esse assunto. E esse assunto merece um estudo muito minucioso, com mais atenção, e vindo da nossa liderança. O pastor Roberto é, assim, tremendo para explicar esses detalhes, esses pormenores, e nós já tivemos estudos com ele aqui, maravilhosos, e a gente precisa aprender, porque aprender nunca é demais, e a gente precisa estar, assim, afiadíssimos nas questões da palavra do Senhor e sobre a vinda do Senhor, do Jesus, principalmente. Aqui diz assim, o que nós vamos ver que o grande objetivo do apóstolo em apresentar esse tema foi para consolar os aflitos e confusos pela morte dos entes queridos. Mas ele continua no capítulo 5, instruindo a igreja sobre o arrebatamento dos salvos. Então, todo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é uma carta, assim, maravilhosa para nos ensinar sobre essas questões e tantas outras coisas. O quarto ponto do estudo fala o encontro com o Senhor. Mais um item que mereceu atenção nessa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Cristo receberá nos ares, por entre as nuvens, a sua igreja amada. Aí as pessoas pensam, como que Jesus vai receber nos ares a igreja amada, no ar? Ninguém vai. Como que a gente vai flutuar? Não importa, se o Senhor falou que vai receber, é porque Ele vai receber. A lei da gravidade não atuará mais sobre os nossos corpos, pois todos os poderes estão submetidos ao Senhor.
O Senhor é Ele que determina o começo e o fim de todas as coisas. Hoje a gente tem essa questão, eu não vou flutuar, eu não vou, porque eu não tenho condição, tá? Hoje a gente não faz isso, mas no grande dia o Senhor vai fazer acontecer. E se Ele quiser fazer acontecer hoje, Ele vai fazer acontecer hoje, porque Ele é Senhor. Amém? E Paulo continua o ensino, relembrando tudo quanto os profetas e o próprio Senhor já havia ensinado à igreja, né? Ensinado a cada um de nós sobre a doutrina consoladora, porque é uma doutrina consoladora, saber essas coisas. Os primeiros cristãos, eles viviam na expectativa desse grande dia do Senhor. E por isso sua influência foi tão poderosa na pregação do Evangelho, pois o Senhor estava para voltar a qualquer momento. O dia do Senhor era uma expressão usada no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E se refere ao dia do juízo de Deus. Quanto aos tempos de épocas desse acontecimento, os tessalonicenses não precisavam de novas informações e nem nós precisamos. Porque essas informações sobre a volta de Jesus, o final dos tempos, nós já temos. Porque o Senhor já está nos falando desde o início. Nós precisamos entender, crer, confiar e seguir a nossa vida, sabendo que o dia do Senhor vem. E nós precisamos estar prontos, firmes, constantes, para quando Ele vier, a gente possa seguir. Amém? Será um dia terrível. Terrível aqui na palavra do Senhor não quer dizer ruim, não. Terrível quer dizer tremendo. Será um dia tremendo. Já está chegando e devemos estar preparados, pois virá como um ladrão de noite. O ladrão chega que ninguém sabe a hora, nem o dia, e ele não anuncia. Ele simplesmente chega, faz o que tem que fazer e a gente só vai saber o que aconteceu no dia seguinte. Sendo que na vinda do Senhor, nem no dia seguinte a gente vai ficar para saber o que aconteceu. A gente precisa ir, né? A gente precisa ir. O apóstolo, ele relembra uma advertência. A advertência que ele relembra é assim: olha, vai ter paz, vai ter segurança. Creiam pela palavra, não vai. Sem Jesus, não vai. A única segurança, a única paz que nós podemos ter é em Jesus. Quem ainda busca paz fora da presença do Senhor Jesus, só vai ter um trabalho a mais, de ficar buscando e depois desistir e correr para Jesus, se quiser ter paz. Porque se não quiser ter paz, vai continuar lá mesmo, onde está, buscando. Porque a paz só em Jesus. Como é o tema da campanha, né? Foi o tema da campanha desse ano. Jesus, a única esperança. É a nossa única esperança. E é verdade. É a pura verdade. Hoje todos desejam paz, mas se recusam a estar em paz com Deus. Eu quero paz, eu vivo a paz, eu preciso de paz, mas pergunta, você quer Jesus? Vou esperar mais um pouco. Vou esperar um pouquinho mais. Agora não. Quer paz, mas não quer estar em paz com Deus. Aí fica difícil.
Fica bastante difícil. Jesus é o príncipe da paz. Só Ele pode implantar a verdadeira paz. A verdadeira paz. Aqui o autor traz, também, não só o autor, mas o livro de Tessalonicenses, traz também que a vinda de Jesus está mostrada como uma grávida que vai dar à luz. É repentina e irreversível, não tem jeito. Quando as dores do parto chegam, a criança precisa nascer, não tem outro jeito. Não vai ficar no ventre, tem que nascer. Há poder de dores e fortes dores, sofrimento, precisa nascer. A vinda de Jesus vai ser assim, repentina, e vai trazer dor, para aqueles ainda que não têm o Senhor. E aí a gente precisa estar pronto, aguardando. Esses são os sinais. Qual deve ser o nosso comportamento? Nós somos filhos da luz e do dia. Nenhum ladrão poderá nos surpreender, pois não somos da noite nem das trevas. A postura do cristão é ser luz, porque nós não somos da noite nem somos das trevas. Que bênção! A postura do crente diante dessa situação deve ser estar bem acordado, vigilante, como pessoas sóbrias. Não fomos destinados por Deus para a ira, ou seja, para sucumbir naquele dia mau. Os que são destinados para a ira vão passar por todo o sofrimento, por toda a dor naquele grande dia. O Senhor nos tem chamado para um dia de grande gozo e alegria na presença dEle. Nós viveremos juntamente com o Senhor. Amém. O que se espera do crente é uma atitude completamente diferente do mundo. Paulo passa a orientar até o final da carta como se deve agir como verdadeiro crente que espera do seu Senhor. Então, exortar uns aos outros, edificar os irmãos, honrar os que presidem na igreja, ter paz uns com os outros, admoestar os desordeiros, consolar os desanimados, sustentar os fracos, ser pacientes, não retribuir o mal. Lembrando que exortar é dar estímulos, é animar, é induzir a fazer ou a pensar o bem, o melhor. Porque às vezes a gente pensa que exortar é para o mal, não é para o mal. Exortar, o peso da palavra exortar, eu vou te exortar, parece que está pesando. Não, exortar é com amor. Paulo exorta o tempo todo aqui em Tessalonicenses, e em nenhum momento a gente vê o pesar na fala dele. Ele está exortando, é com amor, é orientando. Ainda diz mais o versículo que eu estava lendo: não retribuir o mal com o mal, alegrar-se sempre, orar sem cessar, dar graça por tudo, não extinguir o espírito, não desprezar a palavra, examinar tudo e reter o bem, abster-se da aparência do mal. Em um mundo caótico, somos chamados para iluminar de uma forma tão especial. Você está vivendo nessa expectativa da volta de Cristo? Enquanto a gente viu no ponto 2 lá, que o povo esperava a volta de Cristo. Eu não vou mais trabalhar não, porque Cristo vai voltar, não vou mais trabalhar não. Errado. Eu vou trabalhar, sem se preocupar com a volta de Cristo. Errado também. A gente precisa estar na expectativa da volta de Cristo
cumprindo esse textozinho aqui, ó, que está em Tessalonicenses 5, de 11 a 28. Exortar uns aos outros. Irmão, você está tendo um pensamento muito difícil. Com esse pensamento que você está tendo, irmão, vai ficar complicado a sua vida com o fulano, com o ciclano. Às vezes a gente ouve comentários de um irmão e outro, a gente pode exortar. Exortar é fazer com que ele mude o pensamento acerca de, é fazer com que ele mude a maneira como ele está vendo a situação. Eu tô achando que ele está olhando envezado para mim, ele está... Não, irmão, ele está olhando de uma posição que você pensa que está envezado para você, mas não está. Vamos tentar mudar a situação, exortar, para dar oportunidade da pessoa ver de outra forma aquilo que está sendo visto de uma forma ruim, mal. Isso traz rancor, traz mágoa, traz tristeza ao coração pensar de uma forma ruim o tempo todo. É claro que a gente não é santo no sentido de perfeição total e que a gente não vai ter nenhum momento difícil, vamos sim, mas tem pessoas que é sempre. Você fala uma palavra às 500 que a pessoa é tudo difícil. Então, não pode ser assim o tempo todo. Por bem da pessoa e para o bem de todos que estão. Então, quando fala que exortar uns aos outros, é sobre tudo, né? Sobre tudo. Para que vá bem, para que nós e o nosso irmão, eu e o meu irmão, a gente esteja aguardando a vinda do Senhor numa expectativa boa. Amém? A conclusão diz assim: a igreja de Tessalônica era uma igreja forte e crescente em amor. No entanto, apesar de ter sido evangelizada por missionários que lideraram com dignidade e amor, ensinando as doutrinas da fé, ocorreram erros de interpretação quanto aos mortos e à vinda de Cristo. Eles ainda eram ignorantes quanto à ressurreição dos mortos e tinham uma visão da vinda de Cristo equivocada, o que fez com que deixassem até de trabalhar. Viviam inconsistentes e dependendo dos favores alheios. Paulo os exorta a retornar ao trabalho, para viver dignamente, e ensina sobre o grande e terrível dia do Senhor, que para os ímpios será dia de pavor, mas para os crentes um dia de glória, pois se encontrarão com o Senhor e todos os salvos da terra. Deve-se viver uma vida honrosa agora, aguardando este grande acontecimento, e devemos estar alertas, pois não sabemos o dia e hora, mas esse dia chegará, e devemos estar vigilantes e felizes. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir esse momento em que nós estamos esperando a volta de Jesus, que a gente possa estar firmes, constantes, aguardando com uma expectativa feliz, para que possamos juntos honrar e estarmos juntos com o Senhor na glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe.